Olá, meu querido, minha querida, recebo um abraço muito carinhoso do Bispo Henrique de Paula, graça e paz. Nós estamos começando o seu Momento com Deus de hoje. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 13 e 14. Esse texto que nós vamos ler tem a ver com a postura do rei Saul, né? A Bíblia Sagrada diz que Saul deixou de dar ouvidos a Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, desobedeceu uma ordem expressa dada por Deus e, por causa disso, Deus rejeitou Saul como rei, né? E é interessante que mesmo Saul deixando de cumprir a determinação de Deus, na cabeça dele, ele achava que tinha feito tudo direitinho, que tinha feito o que Deus o havia mandado fazer. Para você ter uma ideia, porque nem todos conhecem a história da rejeição de Saul, a Bíblia diz que Deus impôs um juízo sobre um povo, né? Sobre lá um rei e tal, e não vou descer muito a detalhe para não ter que explicar muito, né? E aí Deus mandou que o rei Saul fosse até esse povo, que matasse todo mundo, que matasse os bois, as ovelhas, matasse tudo, destruísse tudo, não pegasse nada. Foi um juízo de Deus contra essa nação, esse povo, que quando o povo de Israel estava saindo do Egito e tal, se colocou no caminho, né, dos israelitas. Esse povo eram os amalequitas. Bom, aí o que aconteceu? Saul foi lá e, ao invés de fazer o que Deus o havia mandado fazer, que foi matar todo mundo, matar o rei, matar a família do rei, matar os animais, matar tudo, o rei Saul foi lá e poupou as melhores ovelhas, poupou o próprio rei, né, o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, né, e ele trouxe todos como, né, trouxe como se fosse um esposo de guerra e tal. E Deus ficou triste com aquilo, porque não foi o que Deus mandou ele fazer. E aí ele, nesses versículos que nós vamos ler agora, ele mostra que na cabeça dele estava tudo bem, estava tudo certo. Eu vou ler aqui, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 13 e 14. Dizem assim esses versículos: Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Observa bem o que o rei Saul disse. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Ou seja, na cabeça do rei Saul, ele tinha feito tudo certinho. Ele estava corretíssimo. Samuel era o profeta, né? Samuel, porém, perguntou: se você fez tudo que o Senhor mandou, então que banido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Quer dizer, se você fez do jeito que Deus mandou, então como é que eu estou ouvindo esse barulho de ovelhas aí? As ovelhas, né? Que ovelhas são essas? Na verdade, o rei Saul desobedeceu a Deus e por causa disso ele foi rejeitado como rei, né? E daí que deu lugar a vocação, né, de Davi, que sucedeu Saul. Mas o que eu gostaria de dizer para você hoje é o seguinte: é interessante como muitas vezes nós ficamos tão cegos a partir de um erro
que nós passamos a ignorar os nossos erros. Nós passamos a achar que está tudo bem, que nós estamos bem, que estamos fazendo tudo direitinho. Nós criamos a nossa própria verdade a despeito dos fatos. E isso é muito sério, muito sério. Já aconteceu de você olhar para alguém e perceber que aquela pessoa está no caminho errado, que ela está indo para o abismo, que ela está se destruindo? Às vezes ela está se afastando das pessoas que poderiam ajudá-la. Você vai falar com ela, ela não aceita isso. Ela não consegue enxergar que está no erro, que está fazendo algo errado. Às vezes a gente vê muito isso entre casal, né? Às vezes o marido está fazendo a família inteira sofrer, fazendo a esposa sofrer. Às vezes ele visivelmente está pisando na bola, está até com outra mulher na rua, está pulando a cerca, mas ele não consegue compreender, não consegue enxergar o mal que ele está fazendo para sua família, né? Ele diz assim: não, mas eu boto o pão dentro de casa, nunca faltou nada dentro de casa, né? Como nunca faltou nada? Pode não ter faltado o arroz, o feijão, o bife, mas com certeza faltou a lealdade, a fidelidade, a amizade, a compreensão, o amor, o carinho, a presença, né? Você entende? Então, essa autoverdade, ela é muito perigosa, né? Quando você engana a si mesmo, você não percebe, mas de repente você acha que tem toda a razão do mundo e não tem, né? E o pior, que hoje as pessoas não estão gostando de ouvir, não, né? As pessoas não gostam de ouvir. Elas são donas do nariz, elas decidem o que querem. E isso é um absurdo, porque nós vivemos uma época em que as pessoas estão, enfim, as pessoas que pensam, os grandes empresários, as pessoas que venceram e que querem vencer, estão preocupadas em descobrir quais são suas próprias fraquezas, para superá-las, né? Para vencer. E é incrível como muitas vezes as pessoas se escondem atrás dos seus próprios conceitos, sem querer ouvir a opinião dos outros, sem querer escutar a opinião da esposa, do marido, do irmão, do sócio, do pastor da igreja, né? Isso a gente vê muito quando você percebe, às vezes o membro da igreja já tomou as suas decisões, às vezes decisões seríssimas, e não tem aquela preocupação: peraí, deixa eu ouvir o meu profeta, deixa eu ouvir aqui o que o meu pastor acha, o que o meu pastor tem para me dizer. Porque ela criou uma auto-verdade, para ela as coisas estão tão claras que ela não se preocupa em ouvir a quem quer que seja. E isso é muito sério. Então você vê a situação de Saul, do rei Saul, né? Ele estava sendo rejeitado, Deus estava arrependido de ter colocado Saul como rei, de ter permitido que o rei Saul reinasse sobre Israel, e na verdade ele achava que estava fazendo tudo direitinho. Quando o profeta do Senhor encontrou com ele, ele disse: olha, eu segui as instruções do Senhor, eu fiz o que ele mandou. Na cabeça do rei Saul, ele tinha realmente feito algo de bom, tinha feito o que Deus o havia mandado fazer. Mas não foi essa a realidade. Então eu queria dizer para você, meu amado, esteja aberto para entender o que Deus quer de você. Não seja cabeçudo, cabeça dura, sabe, de ficar: não, eu penso assim, eu acho assim, esse é o meu posicionamento. Na verdade, todos nós precisamos quebrantar o nosso coração diante do altar do Senhor e deixar Deus nos dirigir,
deixar Deus conduzir a nossa vida. E se estivermos fazendo algo de errado, nós vamos colher frutos ruins. Então é muito, mas muito importante que nós não estejamos tão apegados assim às nossas próprias verdades, o que a gente chama de auto-verdade. Eu acho que eu estou fazendo tudo direitinho. Você entende? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa dizia: eu não dou dízimo não, bispo, mas eu faço caridade, eu ajudo aos necessitados, né? Mas assim, falando já consciente de que aquela ali era verdade. Mas não é isso que Deus manda. Caridade é uma coisa, dízimo do Senhor é outra coisa. Biblicamente, não tem nenhum respaldo você deixar de dizimar para ajudar uma pessoa carente. Você ajuda se você puder ajudar, ou que a igreja ajude, mas dízimo do Senhor é dízimo do Senhor. A Bíblia diz que é do Senhor. Ele tem que ser entregue no altar para ser usado pelos profetas do Senhor da maneira como Deus dirigir. O dia que a gente perder essa visão, esse entendimento, então acabou. Nós vamos começar a viver a fé do eu acho isso, eu acho aquilo, e vamos abandonar a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, se você tem, por exemplo, um caso na rua, tá errado, meu irmão. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira, não adianta tentar, você pode até tentar convencer alguém ou algumas pessoas, porque a minha mulher é estranha, a minha mulher não me trata bem, mas erro é erro, não adianta você tapar o sol com a peneira, não adianta, entendeu? E foi o que aconteceu com o rei Saul. O profeta, eu fiz o que Deus mandou. Na cabeça do rei Saul ele estava certo, e muitas vezes na nossa cabeça nós estamos certos. É aquela pessoa que rouba o patrão e diz: eu roubo porque ele me paga pouco, eu mereço ganhar muito mais, então vou roubar. Entendeu? Ele acha que ele está fazendo certo roubando porque o patrão está sendo injusto com ele, e uma coisa não justifica a outra. De repente você vai atrair maldição para a tua vida porque está fazendo algo errado, entendeu? Se você não está satisfeito, então vai trabalhar em outro lugar. Você entende? Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra como palavra profética, né? Eu não estou dando lição de moral em ninguém, eu também recebo essa palavra na minha vida. Eu tenho que ser aberto e ter consciência e ser dirigido pelo Espírito Santo para entender quando eu estiver errado, antes que seja tarde demais e antes que eu tenha que pagar um alto preço por não conseguir enxergar os meus próprios erros. Eu espero que essa palavra abençoe tremendamente a sua vida, porque não é a minha palavra, não é palavra de filósofo, não é palavra de mestre, de professor. Essa é a palavra de Deus, irmão, para a tua vida. Vamos orar, vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que nós queremos entrar em tua presença. Eu quero te entregar a vida de todas as pessoas que estão orando comigo, que sempre participam do momento com Deus, que compartilham o momento com Deus com outras pessoas, com seus familiares, amigos. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor abra os nossos olhos. Na verdade, as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos vão direcionando o nosso futuro. E eu te peço, meu Pai, nesta hora que o Senhor nos ajude a tomar decisões conscientes e que estejam de acordo com a tua direção para a nossa vida. Porque, meu Deus, a pior coisa que pode acontecer é estarmos no erro sem perceber que estamos errando. A pior coisa que pode acontecer é estarmos indo para um abismo sem perceber que estamos indo para lá. Que o Senhor então abra os nossos olhos e nos faça enxergar os nossos erros e nos permita mudar os nossos rumos e sempre consertar o que deve ser consertado. Em nome do Senhor Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos, proteja-nos, guarda-nos, livra-nos de todo o mal.
Nós oramos em nome de Jesus Cristo e todos digam amém.